E aí galera, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Como que vocês estão? No Crime Lines de hoje vou contar a história de Daryl Lance Abbott, ou pra galera que conhece o rock and roll, o thrash metal, assim como eu que gosto muito de rock, a história de Dimebag Darrell. Se você é novo por aqui, você tá no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88. No quadro Crime Lines a gente fala de mistérios, crimes, casos, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquela força pra nós porque o canal ainda é pequeno, beleza? Tamo junto? Então, solta a intro! Dimebag Darrell nasceu no dia 20 de agosto de 1966 na cidade de Ennis, no estado do Texas. Ele era filho do produtor de música country Jerry Abbott e Carolyn Abbott, e ele também era irmão do músico e baterista Vincent Paul Abbott, mais conhecido como Vinnie Paul. Seus pais se divorciaram em 1979 após 17 anos de casamento. Mas mesmo assim, o Dimebag teve uma infância muito tranquila. O Dimebag e o Vinnie Paul eles foram criados pela sua mãe, a Carolyn, em uma casa estilo ali fazenda em Arlington, no estado do Texas também. E mesmo vivendo longe do seu pai, ambos tiveram muito apoio da sua mãe para que eles fossem músicos. O Dimebag ele ganhou sua primeira guitarra, era uma marca Rondo, nunca ouvi falar dessa marca. Era estilo Les Paul e ele começou a tocá-la com 12 anos de idade. Ele foi muito influenciado pelo Black Sabbath, Judas Priest, Kiss, Van Halen. E o Jerry, ali, o pai do Dimebag, ele aprendeu algumas músicas do Kiss para poder ensinar pro Daryl quando ele era bem pequeno. Mas o Dimebag ele também aprendeu a tocar ali, aprendeu alguns lances de música com outros músicos country que gravavam no estúdio do pai dele, como Bugs Anderson. Nunca ouviu falar, galera. Antes de ter a primeira guitarra, Daryl tentou tocar bateria, só que o Vinnie era bem melhor que ele, e a partir desse momento, ele não deixava mais o Daryl tocar bateria. E o Daryl e o Vinnie, eles eram inseparáveis, assim começaram a tocar rock juntos. Aos 14 anos de idade, o Daryl entrou em um concurso de guitarras acompanhado por sua mãe, porque ele era menor de idade lá no Agora Baron, que ficava na cidade de Dallas. E neste dia, Jim Zelinski, o fundador das guitarras Jim, ele era um dos jurados. E o Daryl ganhou esse concurso, e na verdade ele ganhou várias vezes esse concurso, até que ele foi convidado a ser jurado, porque ele sempre ganhava, então era bom que outros jovens também tivessem a oportunidade de ganhar. Então, Daryl sendo jurado, os outros jovens teriam essa oportunidade. Na década de 80, o hard rock e o glam metal estavam bem alto. E nessa época aí, os amigos Terry Glaze, Tommy Bradford e Donny Hart, ali amigos de colégio, eles estavam formando uma banda e eles convidaram o Vinnie para poder tocar bateria. Só que o Vinnie disse que só entrava nessa banda se o Daryl pudesse tocar guitarra nela. E os caras ali no começo, eles achavam o Daryl muito magrelão, meio desengonçadão, só que eles deixaram o cara entrar. E galera, foi nessa época que nasceu a banda Pantera, com Daryl e Terry nas guitarras, Bradford no baixo, o Hart no vocal e o Vinnie Paul na bateria. Porém, o Pantera não é essa banda brutal que a gente conhece hoje em dia. Os caras tocavam aquele hard rock misturado com glam metal e eles também tinham um estilo muito pitoresco. Inclusive foi nessa época que Daryl anotou o nome artístico Diamond Daryl, inspirado na música Black Diamond do Kiss. Em 1982, o Hart saiu da banda e ele foi substituído por Glaze no vocal e o famoso Rex Brown assumiu o baixo no lugar do Bradford. E nesse período, o Daryl dividiu o posto de guitarra solo com o Glaze. Só que logo ele assumiu a guitarra ali como guitarrista solo. O Pantera lançou seu primeiro álbum Metal Magic em 1983, quando Daryl tinha apenas 16 anos. Logo depois eles lançaram Project in the Jungle em 84 e depois ali o I Am the Night em 1985. Todos esses álbuns ali no estilo glam metal. Eu particularmente não curto, mas a gente tá falando de crimes e não de música, né? Nessa época, o Daryl e o Vinnie, eles começaram a ouvir bandas mais pesadas ali como Metallica, Slayer, e isso começou a levar o Pantera para esse novo estilo de som. Só que o vocalista Glaze, ele não gostou muito dessa ideia, ele queria que o som fosse o que estava rolando naquela época e não esse som pauleiro ali que os caras estavam querendo seguir. Então ele saiu em 1986 depois de algumas tretas judiciais. Então no final de 1986, o Daryl e o Vinnie, eles conheceram Phil Anselmo, que integrou a banda em 1987. O Phil, ele tinha um ar mais voltado para um som mais pesado, um thrash metal. Só que mesmo assim a banda ainda lançou mais um álbum no estilo glam metal.
Então, em 1990, a banda lança o seu álbum que seria um divisor de águas ali na carreira ali dos caras, o famoso Cowboys from Hell. Dando início assim ao estilo groove metal, mudando totalmente a característica do som do Pantera. Um som bem mais pesado, um som bem mais sujo, a guitarra ali sendo muito mais agressiva e marcante, galera. E o estilo pitoresco ali deles se vestirem, aquele estilo glam metal, foi trocado por aquele estilo old school ali, aquele lance mais metaleiro, aquele lance mais roqueirão mesmo. E daí pra frente foi uma sequência de pancada na orelha do povo. E nessa época o Daryl ele ganhou a reputação de ser um cara bem selvagem, um grande bebedor de ceva, aquele cara ali que sempre estava alucinando nas turnês. Em 1992 os caras lançaram Vulgar Display of Power e nessa época o Daryl ele já tinha aquela aparência que acompanha ele até o final da vida. Cavanhaque tingido de vermelho, pingente de lâmina de barbear e as bermudas cargo com as camisetas sem manga. E nessa época ele trocou o nome Diamond Daryl por Dimebag Daryl porque ele julgava que Dimebag combinava mais com esse estilo animal que ele estava já se vestindo ali e tudo mais. Em 1994 eles lançaram o álbum Far Beyond Drive, que foi um grande marco na história do rock em geral, porque esse álbum ficou em primeiro lugar na Billboard 200. E isso porque era um álbum que superou ali outros estilos que estavam na época, como Madonna, sabe esse lance mais pop que sempre ficava em primeiro? E foi nessa época também que as tensões dentro da banda começou. O Anselmo ele começou a consumir muito álcool, muito analgésico e por fim ele estava já usando heroína ali bem loucão. E ele viajava em seu próprio ônibus de turnê separado ali de todo o resto da banda. Além também de que ele entrava 20 ou 30 minutos ali no palco para os caras começar a tocar, eles não faziam uma concentração antes. E devido a todas essas tensões dentro da banda, a gravação do próximo álbum do Pantera, o The Great Southern Train to Kill, ele foi realizado separadamente. O Daryl, o Vinny e o Brown, eles gravaram todo o instrumental num estúdio que Daryl fez lá no fundo da casa dele. Já o Phil Anselmo, ele gravou os vocais em um estúdio em Nova Orleans. Aí esse álbum foi lançado em 1996, atingindo a 4ª posição na Billboard 200. Só que o negócio estava tão louco que no dia 13 de julho o Anselmo ele teve uma overdose de heroína após uma apresentação da banda no anfiteatro Dallas Starplex. E ele ficou clinicamente morto por 4 a 5 minutos. Isso aí deixou o clima mais tenso ainda da banda. Só que ele conseguiu se recuperar e se apresentou ali com a banda uns 4 dias depois lá em San Antonio. O Anselmo trabalhou em vários outros projetos paralelos, só que isso aí não deixava os caras do Pantera grilado, porque o Daryl falou que o Phil era um cara muito musical e ele queria se ocupar com música, então não tinha problema ele ter outros projetos. E a turnê do álbum The Great Southern Train to Kill gerou mais separação entre a banda, sabe? O negócio estava muito ruim, o clima estava bem pesado e isso aí atrapalhou até a gravação do próximo álbum Reinvent the Steel, porque o Phil, ele parecia que não queria gravar mais, ele não queria entrar mais no estúdio com os caras do Pantera e ele tinha que ser meio que arrastado lá para poder fazer as gravações. E nesse mesmo tempo, a mãe do Daryl, do Vinny, a Carolyn, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão e depois desse diagnóstico ela morreu 6 semanas depois, em 12 de setembro de 1999. Tempos depois, o Pantera estava na Irlanda para poder começar a turnê desse último álbum. Só que isso aí foi mais ou menos na época do 11 de setembro. E depois desses ataques ali, a turnê foi cancelada e os caras voltou pro Texas. E aí eles concordaram em dar uma pausa ali na banda, ficar um tempo em hiato. Só que em março de 2002, a banda paralela do Phil Anselmo lançou seu segundo álbum chamado Down 2. E o Rex Brown tocou nesse álbum aí. E 2 meses depois, o Phil lança o primeiro álbum de uma outra banda que ele tinha. A banda chamava Superjoint Ritual. E aí o Daryl e o Vinny, eles acreditavam que o Pantera ia voltar depois que terminasse a turnê dessas bandas do Phil. Só que em vez disso, o Phil Anselmo gravou mais um álbum com a banda Superjoint. E pra piorar a situação, o Rex Brown, ele abandonou o Pantera, fazendo uma ligação pro Daryl, falando que ia mais participar da banda. E a separação definitiva do Pantera foi em meio ao lançamento de um álbum de coletâneas ali que se chamava-se O Melhor do Pantera, em setembro de 2003.
O Daryl ficou muito abatido, ele ficou muito deprimido com a separação da banda, porque ele achava que todo o trabalho que ele tinha feito tinha sido arrancado dele. Isso porque o Pantera não podia continuar sem o Phil Anselmo, porque provavelmente isso aí ia entrar numa batalha judicial em relação à propriedade da banda, ia dar muita dor de cabeça pros caras. Então o Daryl e o Vinnie Paul, eles decidiram formar uma nova banda que se chamava The Mage Plan. E o sucesso, ele foi bom, ele foi legal, só que estava muito longe do sucesso que o Pantera tinha feito tempos atrás. A banda The Mage Plan passou a maior parte de 2004 em turnê para poder reconstruir uma base de fãs. Então eles percorreram várias casas noturnas, várias casas pequenas ali por todos os Estados Unidos. Nathan Gale nasceu em 11 de setembro de 1979 em Marysville, em Ohio. O Nathan Gale ele se formou em um programa vocacional onde estudou construção e eletricidade. Ele se formou em 1998 e ele morou com sua mãe após a formatura e trabalhou em vários serviços de baixo salário até que ele acabou se viciando em drogas. O Gale sempre discutiu muito com sua mãe, a Mary Clark, porque ele sempre estava chapado, ele sempre estava loucão. Em um determinado momento, o Gale ele confrontou violentamente a sua mãe até que ele foi expulso de casa. E nesse período ali, ele consumia muitas drogas e ele se sustentava por meio de roubos até que ele concordou em entrar em um programa de reabilitação de drogas. Em fevereiro de 2002, inspirados pelo ataque do 11 de setembro, o Gale se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E é claro que sua mãe ficou muito orgulhosa porque o Gale parecia que estava longe das drogas e ainda concluiu o treinamento básico na carreira militar. E devido a todo esse sucesso, a Mary comprou uma pistola Beretta 9mm como um presente no Natal para ele. Nathan Gale ele ficou na 2ª Divisão da Marinha até novembro de 2003. Isso aí é menos da metade do período de alistamento, que é 4 anos. E ele foi dispensado pelo Corpo de Fuzileiros Navais devido a um atestado de esquizofrenia paranoica, o qual ele sempre recusou a fazer tratamento. E depois da sua dispensa militar, o Gale começou a praticar boxe e futebol americano e ele se juntou ao time Lima Thunder, que era um time de futebol semi-profissional lá de Ohio. E antes dos treinos ali dos jogos, o Gale ele sempre escutava muito Pantera, porque ele era muito fã de heavy metal. E ele era obcecado pela banda desde a época do colégio e ele permaneceu fanático pelo Pantera mesmo depois da sua separação em 2003. Os amigos de Gale disseram que ele estava ficando muito louco, ele tinha uns comportamentos muito estranhos e ele afirmava que o Pantera havia roubado as letras das músicas que ele escreveu. E além de tudo, ele falava pro pessoal que Deus estava pedindo que ele matasse Marilyn Manson. E também falava muito sozinho, ele dava risada consigo mesmo, ele fingia que sempre estava segurando um cachorro imaginário e também começou a incomodar muito os clientes de um estúdio de tatuagem que ficava do outro lado ali da rua que ele morava. O Gale era um jovem muito problemático lá na cidade de Marysville e ele já estava morando sozinho em um apartamento que ficava em cima de uma loja abandonada. Em 8 de abril de 2004, Nathan Gale ele interrompeu um show da banda The Mage Plan, pulando em cima do palco ali, lutando com seguranças, e ele causou um prejuízo de mais ou menos $1.800 ali, estragando vários equipamentos de som e de iluminação. Só que a banda lá do Daryl, ela resolveu não apresentar queixa contra o Gale porque eles não queriam voltar lá para Cincinnati. Em 8 de dezembro de 2004, The Mage Plan estava se apresentando de novo lá no estado do Ohio, na cidade de Columbus, numa boate que se chamava Alrosa Villa, ou Alrosa Villa, onde cabia mais ou menos 600 pessoas. O Nathan, ele estava vagando ali no estacionamento, ele não queria entrar no show das primeiras bandas de abertura, ele estava esperando o The Mage Plan subir no palco. O The Mage Plan subiu o palco às 10h15 da noite e aí já tinha uma multidão de 400 pessoas. O Gale, ele escalou uma cerca de madeira de 1,80 m de altura para poder entrar dentro do show. Às 10h20 da noite, o Gale, vestido ali com moletom com capuz, ele conseguiu entrar e subir em cima do palco. E aí ele foi pro rumo do Daryl e gritou bem assim, mais ou menos isso, galera: "Você separou o Pantera." E nessa hora ali, ele sacou sua pistola 9mm, que era o presente da sua mãe, e disparou 4 tiros a queima-roupa em Daryl. Um tiro acertou na bochecha direita, outro na orelha esquerda, um na nuca e um na mão direita.
E a galera ali, o público mais do fundo, achou que isso aí era tudo uma encenação. Aí os caras pegou e começou a levantar os punhos ali, um típico gesto da galera que gosta de rock. O chefe de segurança da banda, o Jeffrey Thompson, ele tentou segurar o Gale, só que ele acabou sendo baleado e morreu ali durante a luta corporal. O fã Nathan Bray, ele também foi morto quando ele tentava ajudar o Daryl Thompson, que já estava caído ali no palco. Erin Hawke, que era uma funcionária ali do local, ali da casa noturna, ela tentou desarmar o Gale enquanto ele estava recarregando a pistola, só que infelizmente não deu tempo e ela também acabou sendo morta. O técnico de bateria do Damage Plan, o John Brooks, ele foi baleado na mão e na perna direita quando ele tentou tirar a arma do Gale. E ele ainda foi feito de refém, só que ele acabou sobrevivendo. Mais 3 pessoas elas foram feridas até que o Nathan Gale foi morto com um tiro na nuca pelo policial James Niedermeyer. Acho que é assim que se fala, galera. Niedermeyer, não sei bem como que se fala. Investigações posteriores encontraram 2 bilhetes no apartamento do Gale dizendo mais ou menos assim: "Você verá ganhar a vida. Vou tirar sua vida e tomá-la minha. Esta é minha vida e eu parti. Você verá o céu cair. Farei porco voar. Venha-me e me dê um pouco. Venha e me dê um pouco. Faça isso e morra." E muitos acham que o Nathan Gale ele foi motivado a cometer esse crime pela separação do Pantera porque o cara era muito fanático pela banda. E com a morte do Daryl, o Pantera nunca mais voltou, e depois que o seu irmão Vinnie Paul viu uma reportagem na Metal Hammer onde o Phil Anselmo disse que Daryl deveria levar uma surra severa, o Vinnie nunca mais falou com o Anselmo. E ele também nunca mais falou com o Rex Brawl porque ele considerava o cara era um grande traidor. O Vinnie Paul ele veio falecer no dia 22 de junho de 2018 lá em Las Vegas enquanto ele dormia. O Vinnie ele teve um infarto. E seus restos mortais foram enterrados junto com o Dimebag e sua mãe lá, Carolyn, no Moore Memorial Gardens que fica em Arlington, no Texas. E a casa noturna Al Rosa Villa, o local lá que o Daryl foi assassinado, ela foi colocada à venda no final de 2019, depois que os seus fundadores, o Al e a Rosa, morreram. Só que seus filhos continuaram operando o local até 2020, quando chegou a pandemia do Covid e forçou o local a fechar. A Al Rosa Villa ela foi demolida em dezembro de 2021. Então é isso, galera. Essa é a triste história do Dimebag Daryl, um dos maiores guitarristas que eu já vi, um grande guitarrista de thrash metal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e dê aquela força pra gente, galera. Beleza? Tamo junto? Então até a próxima!